Mas a palavra que eu quero compartilhar com você é exatamente sobre o tema do nosso ano. 2016 é um ano de progresso. Aliás, não é um ano de progresso, é um ano do progresso. Você vai ter progresso nesse ano de 2016. Por que nós estamos dando este nome ao ano? Porque Deus nos mandou fazer assim. Quando Deus coloca Adão no jardim do Éden, Ele dá a Adão essa autoridade de dar nome às coisas, de dar nome aos animais. Então, nós temos em Deus autoridade de dar nome ao nosso dia, à nossa semana, e a gente está dando um nome ao nosso ano. E eu vejo como um sinal profético no Brasil. Quem aqui já viu a imagem, né, a arte que foi construída, que foi feita para 2016? Alguém não viram ainda? Depois vocês colocam aí na projeção. Então, a imagem é uma bandeira do Brasil, mas assim, muito bonita, porque ela é feita como um reflexo num rio, né? Então, neste ano de 2016, todas as previsões indicam um ano mais difícil do que 2015. Mais difícil do que o ano passado. Os economistas afirmam isso, por um monte de questões que não é minha área e nem cabe a mim julgar. Mas escuta, irmãos, uma vez a cidade de Samaria estava toda cercada em fome, muita fome. Na verdade não era nem um cerco, era um tempo de seca. Muita fome, e o profeta profetizou que no outro dia haveria uma abundância extraordinária. Alguns não creram, mas a profecia se cumpriu. Então o que eu estou querendo aqui? Profetizar que o ano de 2016 vai ser um ano de progresso, enquanto todos os especialistas dizem que não será, é de fato desafiar a sua fé. Eu quero desafiar a sua fé. Amém, irmãos? Bem, ok. 2015 foi um ano difícil para muita gente, mas teve muita gente que prosperou em 2015. Muita gente que prosperou. Quem aqui teve um ano financeiramente equilibrado em 2015? Você não foi tão afetado pela crise? Você até diria que foi um bom ano, melhor que 2014. Quem aqui diria isso? Aí. Então eu profetizo na vida de vocês que 2016 Deus vai te dar tantas estratégias, tantas ideias, tanta direção. Meu irmão, você que é vendedor, você vai vender igual água, vai vender muito. Você que é um funcionário, a tua empresa não vai falir, você não vai ser demitido, você vai continuar com o teu salário e ainda vai ter aumentos. Você que é um empresário, que está começando a sua empresa, ou não, já é uma empresa mais antiga, e eu chamo de empresário aqui, irmãos, todos aqueles que trabalham, ainda que seja pequeno, por conta própria, né? Não importa o teu ramo, você que é um cabeleireiro, né? Trabalha com manicure, você, na visão profética, você tem uma empresa. E eu profetizo que vai ter tantas ideias criativas da parte de Deus, que você vai prosperar, tá? O ano que o Egito, na Bíblia, né? Um dos tempos que o Egito mais ganhou dinheiro, comprou tudo e todos, foi exatamente no tempo de crise. Um tempo de crise, né? Então, todo mundo em crise, todo mundo em fome, e José começou a comprar a terra. As professoras, eu profetizo que as professoras terão tanto aumento em nome de Jesus este ano, e muitas delas vão abrir a escola, em nome de Jesus. Então, irmãos, José, no meio da crise do Egito, José começou a comprar a terra, começou a comprar os bens, comprou até as pessoas para o rei. Então, no meio de uma crise é possível prosperar. Por isso eu estou profetizando, 2016, você vai ter progresso.
Então, durante esse ano, é um desejo do meu coração, e que o Senhor possa me permitir falar sobre isso. A gente vai trabalhar muito essa ideia de como você faz para ter sucesso, para progredir. Então, a gente sabe que não é só um milagre, tem que ter organização. Então, a gente vai trazer aqui homens e mulheres que vão ajudar os empresários, os pequenos, os médios, os megas, os extraordinariamente grandes empresários. A gente vai trazer pessoas que vai ensinar você a trabalhar com a tua empresa, tá? Amém, irmãos? A gente quer ensinar muito aqui sobre como você lidar com o seu dinheiro, com o seu salário, né? Como multiplicar o salário que você ganha, como economizar. A gente vai ensinar isso daqui. Mas também a gente vai falar muito sobre o progresso familiar, sobre criação de filhos e tal. Então, o que eu quero que você faça? Presta atenção. O que eu quero que você faça? Nós, enquanto igreja, nós vamos traçar algumas metas. Então, o Ministério de Música vai traçar algumas metas de progresso para 2016. Algumas compras de equipamentos novos, né? A igreja vai traçar também algumas metas. A gente quer fazer algumas reformas aqui no prédio. Nós queremos melhorar algumas coisas, né? Coisas pequenas e coisas grandes. A gente quer tocar na fachada. Eu quero colocar... só para você dar um exemplo, para você ver um exemplo. A gente tem projetor só do lado esquerdo. Quem senta de cá, não sei se você já acostumou, mas quem senta de cá é tão ruim, a gente fica com o pescoço duro olhando para lá. Então a gente quer colocar um outro retroprojetor, né? Um projetor, né? Um data show do outro lado de cá. Então a gente vai fazer uma lista de coisas que nós queremos progredir. A gente quer ar-condicionado aqui, né? Mais 2 ar-condicionados dentro deste prédio. E o ar-condicionado da igreja de crianças, que a gente também quer construir. Construir assim, vocês estão entendendo, né? Desenvolver essas ideias. Nós queremos reformar os banheiros, nossos banheiros não tão chique. Eu quero que você entre no banheiro, irmãos. Quero que você fale assim, número 1, aí o vaso vai dar descarga sozinho. Shhh. Brincadeira. Mas a gente quer uma coisa mais bonita, nobre. Então, o que eu quero? De fato, eu quero que você anote aquilo que você quer progredir. Irmãos, eu sei que Deus pode fazer milagres, mas eu também não quero que você faça uma previsão de progresso extremamente absurda, entendeu? Eu quero um progresso que você, com organização, fé, né, e ajuda divina, você vai conseguir ter, né? Então, não é uma coisa também muito absurda. Eu vou até aqui, deixa eu expressar para você. Por exemplo, esse ano eu quero comprar um iate. Tá, pode ser uma boa meta, mas talvez você ainda não tenha nem o teu carro e nem a tua casa. Vocês estão entendendo? Então, faça uma previsão de progresso que desafie a sua fé, mas lembre-se que nós estamos falando de um ano que passa assim, que voa, tá? Então, eu quero que os irmãos tracem as suas metas, mas sem fantasias. Tracem as suas metas com fé, com organização, né? E com uma boa visão. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? Tá? É igual o irmão que ainda não trabalha, feio pra dedéu, né? Não estuda, é preguiçoso e está sonhando casar com uma Gisele, como é que é o nome? É Bündchen, né? Não, irmão, vamos botar o pezinho no chão, começa a orar pelo teu trabalho, pelo teu emprego, né? Você está entendendo? Então, eu só não quero que você entre no nível de fantasia. Uau, esse ano eu vou ficar isso. Não, faça um projeto de progresso. Amém? E durante esses meses aí, nós vamos estar falando muito sobre isso. Bem, nós temos um tempo bem resumido, mas a palavra também é bem breve. Eu quero falar um pouquinho desta visão de progresso.
Deuteronômio 11, versículo 11 até o 15, mas saltando algumas partes, você pode acompanhar aqui na projeção, que vai ser mais fácil para você. Escuta só, Deus está, através aqui de Moisés, falando sobre a terra prometida, que é um dos símbolos maiores de progresso dentro da Bíblia. É Israel sair da posição de escravo e ir para essa posição de proprietários de uma terra que manava leite e mel. Então, esse é um dos símbolos mais evidentes da Bíblia de progresso. E assim está escrito sobre como esse processo aconteceria para Israel. Deuteronômio 11, versículo 11 também. Diz assim: mas a terra em que vocês, escute, atravessando o Jordão, vão entrar. Então para um pouquinho, vamos ler esse texto de forma picada, aos poucos. O que a palavra está dizendo aqui? Está dizendo que a terra que nós iremos entrar, ela vem após atravessarmos o Jordão. Não está escrito isso? Olha lá, mas a terra em que vocês, atravessando o Jordão, vão entrar. Então, diga comigo, para entrar, tem que atravessar. Para entrar na terra prometida, tem que atravessar o Jordão. Então, o que significa o Jordão? Olha só, existem várias referências bíblicas que mencionam o Jordão. Então, o Jordão nada mais é do que um lugar onde você tem um desafio de vencer a si mesmo. Presta atenção nisso. Exemplo para você entender. O Naamã, que teve que mergulhar 7 vezes para ser limpo daquela lepra, ele teve que vencer a si mesmo. Teve ou não teve? O seu orgulho. Ele venceu a si mesmo. Foi ou não foi? Mergulhar. Eliseu, voltando, depois de pegar a capa de Elias, só tinha ele, a capa e o rio Jordão. Ele pega a capa, porque Elias tinha feito a mesma coisa, Elias tinha pego a capa, tocado com aquela capa no Jordão, e o Jordão tinha aberto, né? Então Eliseu, naquela situação, ele tem que ter uma vitória contra ele mesmo. Era a fé dele, era saber se aquela unção do profeta Elias de fato estava sobre ele. Então, o rio Jordão fala de um lugar onde nós vencemos a nós mesmos. Quando Josué vai atravessar o Jordão, algumas coisas bem significativas acontecem. Presta bem atenção. Olha o que ia acontecer. Olha os acontecimentos que estavam em volta do rio Jordão. Primeiro, o povo tinha que se santificar. Lembra dessa história? Que Josué diz assim: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Lembra disso? Essa fala de Josué é antes da travessia do Jordão. Então, naquele ambiente de atravessar o Jordão, foi falado sobre santificação. Então, Jordão é este lugar onde nós vencemos a nós mesmos. São situações que têm o propósito exclusivo de fazer com que você vença a si mesmo. Ou seja, vença o seu medo, vença o seu pecado, vença a sua desorganização e assim por diante. Então, quando Josué fala, olha, todo mundo se santificando, a santificação é um processo de consagração de si mesmo. Quem está me entendendo aqui? Então, escuta, antes do seu progresso chegar, você tem que entender que você vai ter que vencer alguns limites dentro de você. Amém, irmãos? Estão entendendo isso? Quantos tímidos a gente tem aqui? Tímidos, muitos tímidos. Você vai vencer a sua timidez. Amém? Para você receber o teu progresso. Olha, deixa eu contar um testemunho que eu já até falei aqui outras vezes.
Eu venço a minha timidez todos os dias. Eu sou altamente tímido. Eu sou tímido. E a minha timidez era tão forte assim, que eu não conseguia fazer uma pergunta dentro da sala de aula. E eu tentava fazê-la, mas eu chorava só de pensar em fazer uma pergunta. Se um professor me perguntasse qualquer coisa dentro da sala de aula, para responder, irmãos, eu chorava, passava vergonha. A minha boca treme de timidez. Então, mas eu sei que este é um dos meus Jordões. Entende? É um Jordão a ser vencido. E eu vou vencer, eu vou atravessar o Jordão. Né? Então, eu não sei quais são os pontos do Rio Jordão que você tem que atravessar. Mas você tem que entender, Jordão é lugar de vencer a si mesmo. De vencer o seu orgulho. Quantos orgulhosos a gente tem aqui? Levanta a mão não. Tem que vencer o orgulho. Então, gente, olha só. A terra em que vocês, atravessando o Jordão, vão entrar, ou seja, tem que atravessar o Jordão. Outra coisa que acontece, olha só. Outra coisa que acontece nesse tempo de Israel atravessar o Jordão na liderança de Josué. Eles trazem a arca, lembra que a arca estava nos ombros dos sacerdotes, lembra disso? A arca. Então, o que é a arca? É a presença de Deus. Então, Jordão é um lugar que você vence a si mesmo através da presença de Deus. Tem que buscar a presença de Deus. A gente tem falado sobre esse TSD, esse tempo com Deus. Gente, eu estou até cansado de falar sobre isso, mas não vou parar não. Até que todos possam ter o tempo com Deus. Amém? Obrigado pela meia dúzia de amém. Agora eu vou dar uma segunda chance. Amém? Tá? Então, Jordão fala disso, fala da arca, fala da presença de Deus. Você precisa buscar esta arca. Outra coisa que acontece no Rio Jordão, na travessia, na liderança de Josué, era que o povo precisou apenas tocar. Né? Quando os pés dos sacerdotes tocaram o Rio Jordão, o que aconteceu? Abriu o mar. O mar não, o rio. Abriu o Rio Jordão. Então, o que fala isso, irmãos? Esse tempo do Rio Jordão não é um tempo onde você faz muito. Não é um tempo onde você se esforça, onde você se acaba. Não é. Esse tempo é um tempo de consagração para que a ação de Deus opere, né, em você. Quem está entendendo aqui, irmãos? Está entendendo isso? Então, o que você está passando pode ser simplesmente um Jordão. É tempo de você vencer a si mesmo, é tempo de você se santificar, é tempo de você chamar a arca do Senhor, a presença do Senhor, e você vai ter apenas que tocar a água, A gente enfrentou uma situação tem pouco tempo, e a minha esposa falou assim: ai amor, como é que nós vamos fazer agora para resolver isso? Mas quando eu fiquei sabendo da situação, o Espírito Santo já falou comigo: você só vai lá e toca na água, deixa que eu que vou abri-la. Aí nós ficamos sabendo, eu ainda consegui dormir. Depois disso, de boa, dormi. Em paz me deito e logo pego no sono. Tranquilo, dormi. Por quê? Porque o Senhor tinha falado comigo: você só vai lá, o restante eu faço. Então os sacerdotes só tiveram que pisar na água, né? Só pisaram na água, Deus abriu. Então Jordão é esse tempo onde você se esvazia de si mesmo, para que Deus possa ser Deus na sua vida. Quem está entendendo esse negócio? Outra coisa que aconteceu no Jordão, eles tiveram que fazer duas coisas, escuta. Primeiro, eles pegaram pedras de dentro do Jordão, para construírem um memorial fora do Jordão, mas eles também construíram dentro do Rio Jordão um memorial, que assim que as águas foram liberadas, essas águas cobriram aquele altar que foi construído. Então, eu vou chamar de altar aqui. Então, no Jordão eles construíram um altar dentro do rio e fora do rio. Vocês estão entendendo? O Rio Jordão para de correr. A Bíblia fala que o rio parou de correr em direção ao mar salgado, que é o mar morto. Então parou, ficou seco.
eles pegaram pedras, 12 pedras de dentro do Rio Jordão, e construíram um altar que todos puderam ver, mas eles também construíram um memorial dentro do Rio Jordão, que quando a água voltou a correr, tampou aquele memorial. Então, o Rio Jordão fala de altares espirituais, de relacionamento com Deus, de valores que nós construímos. Alguns desses valores, irmãos, ninguém vê. As pessoas estão vendo o seu tempo de oração? Não. Ela só está vendo você orar e ressuscitar os mortos. Deixa aí. Obrigado. Ela só está vendo você orar, ela só está vendo os mortos que você ressuscita. Você está entendendo? Ela só está vendo os milagres que você faz. Mas elas não sabem que por detrás destes memoriais que podem ser vistos, existe um altar coberto. Quem entendeu aí? Então eu estou lá no quarto, em oração, Espírito Santo, estou clamando, orando. Esse aqui é meu altar coberto. Esse aqui é o memorial que eu construo diante de Deus, que está coberto pelo Rio Jordão. Eu e Deus, ninguém vê. Aí quando eu saio desse altar coberto, aí as pessoas vão ver só o memorial que eu construí fora do Rio Jordão, que é o meu testemunho, que são as obras que são operadas através da minha fé, que foi edificada lá no meu altar escondido. Quem pode dizer amém? Então, você tem que entender isso daí sobre o Jordão. Jordão é lugar de vencer a si mesmo, e você vence através da sua santificação, você vence através da arca do Senhor, você vence sem esforço, porque é um lugar de evidenciar a força de Deus e não é sua, e você ainda constrói altares internos dentro de você. Quem entendeu? Então, para entrar nessa terra de progresso, você tem que atravessar o Jordão. Você tem que vencer algumas limitações dentro de você mesmo. Ok? Vou te dar 3 segundos para você enumerar 3 coisas que você quer vencer dentro de você mesmo esse ano. Vamos lá. Pode ser um pecado, pode ser alguma coisa no caráter, pode ser... Eu não sei. Vamos lá, 3 coisinhas. Amém? Já enumerou? Glória a Deus. Então, aí o texto continua dizendo assim: vão entrar, a terra, não é? Que vocês vão entrar para dela tomar posse. Então, é só uma reflexão nesse texto. Acompanha bem rapidinho comigo o raciocínio, para a gente ganhar tempo. Se vai tomar posse, então a terra não era deles, certo, irmãos? Se não era deles, então fala de esforço. Então, como nós cremos que vamos entrar neste progresso, passando por esse Jordão, vencendo nossas limitações, mas entendendo que aquilo que a gente vai conquistar ainda não está conquistado, então obviamente vai exigir de você esforço. Daqui a pouquinho eu falo mais um pouco sobre esforço. Aí depois o texto ainda continua dizendo: esta terra é terra de montes e de vales. Aqui está um segredo. Aqui está um segredo muito grande. Essa terra é terra de montes e vales. Quando você está nos montes, é aquele dia que você se sente mais que é vencedor. É ou não é? Mas você tem que aprender que a terra que você vai conquistar, ela é feita de altos e de baixos. Não quer dizer que que a sua fé, que a sua determinação vai ficar em altos e baixos. Não, mas quer dizer que as circunstâncias podem variar nesta terra. Podem mudar nesta terra. Você hoje pode ter muito, amanhã ter pouco, mas o que importa é que dentro de você está crescendo, progredindo. Quem está entendendo, irmãos, essa palavra aí? A Bíblia fala que Deus é Deus de montes e de vales. Ou seja, Ele é contigo nos dias das suas maiores conquistas, mas ainda que Ele não possa ser percebido, Ele também é contigo nos seus tempos de vales. Vocês estão entendendo? Então, a terra é boa, ainda que tenha montes e vales. O Senhor sempre vai te dar provisão nela. Você quer ver?
Você quer ver? Olha só. Além disso, ó, é terra de montes e vales, mas que bebe chuva dos céus. Então esse é o segredo, esse é o segredo. Janeiro, monte, chuva dos céus. Vocês estão entendendo o que é o monte, não é? Janeiro, uau, muita provisão, muitas vendas, muito dinheiro, as células multiplicando, a família está debaixo de bênção. Eu estou bebendo chuva do céu. Eu estou indo para a igreja, eu estou lendo a palavra, eu estou me preocupando com Deus, eu estou me dedicando a Deus. Fevereiro é vale. Fevereiro foi difícil, alguns problemas aconteceram, algumas contendas teve que ser administradas, então fevereiro é vale, não importa, sendo monte ou sendo vale, eu estou bebendo chuva que vem do céu. Então é isso. Esse é o segredo do progresso. Não importa se você está nos montes ou nos vales, o importante é que você está bebendo chuva do céu. Aí esse texto continua dizendo: é uma terra da qual o Senhor, o seu Deus, cuida. Então tem dependência aqui. Olha para o teu irmão, diga para ele assim: a tua terra é Deus quem cuida. Pronto, gente. Eu cheguei aqui com algumas preocupações, pastora Vanilde, mas com a tua palavra aqui, eu falei, é isso, eu tomo posse. Descansei, eu estou me sentindo aqui, irmãos, provido em todas as coisas. Deixa eu contar um testemunho para você. Eu sempre me atrapalho um pouquinho neste tempo, mas vamos lá. Ontem o Davi perdeu, ele estava com um problema muito sério, o Davi, né, passando por uma luta muito séria, porque ele tinha perdido o celular dele. Muito grave o problema, né? E aí ele disse para mim assim, papai, não foi bem assim, na verdade ele disse assim, papai, cadê meu celular? Aí eu estava meditando na palavra, então eu disse para ele assim, meu filho, você confia no papai? Ele disse, é lógico que confio. Aí eu falei para ele assim, então, espera o papai terminar aqui a leitura e eu vou achar o seu celular. Irmãos, ele acreditou tanto em mim que ele chegou a pensar que eu estava com o celular dele. Aí ele voltou, me deu um beijo e disse assim, papai, fala a verdade, está com você esse celular, né? Falei, não, papai não está com o celular, mas eu vou encontrar o celular. Então, o que foi isso, irmãos? Ele tinha uma certeza tão grande que eu iria cuidar daquela situação, que ele acreditou que já estava na minha mão. Entende isso? Então, você está precisando de quanto? Deixa eu só fazer essa brincadeira com dinheiro. Você está precisando de quanto para esse mês? Pastor, eu preciso de 5.000 para terminar umas coisas lá em casa. Escuta, já está na mão de Deus esse dinheiro. Entendeu? Já está lá. Eu lembro quando a gente era menino, meu pai trabalhava num órgão, acho que estadual, né? Estadual, e eles sempre davam presente de Natal. Lembra, Jade? Cadê o Jade? Lembra, né? Sempre davam presente de Natal. E eles guardavam o Natal, né? A minha mãe também lembra. Guardavam, eram uns carrinhos, tinha época que eram uns presentes bons, aí eles guardavam no guarda-roupa. E eu lembro da gente procurar, na véspera de Natal, a gente procurava porque a gente tinha certeza que tinha presente. E às vezes meu pai brincava assim, não tem não. A gente tinha tanta certeza, porque aquele órgão também dava os presentes, que a gente nem pensava na hipótese de não ter presente, a gente tinha convicção. Então escuta, gente, você tem que ter a convicção, a terra que você está entrando, a terra de 2016, é terra que Deus cuida. É terra que Deus cuida, Ele vai prover. Outra coisa aqui, irmãos, olha, escuta só. Os olhos do Senhor estão continuamente sobre ela, sobre essa terra, né? Creia nisso. Do início ao fim do ano, achei esse texto muito propício, porque fala que os olhos do Senhor estão sobre nós. Do início ao fim do ano, ela dará pasto nos campos para os seus rebanhos, e quanto a vocês, terão o que comer e ficarão satisfeitos. Ou seja, sempre terá uma provisão. Quem recebe essa palavra aí? Glória a Deus. Bem, agora escuta. Isto é um panorama geral que Moisés está dando para Israel com relação à terra prometida.
Eu quero só concluir aqui falando de algo mais específico, mais objetivo para você, baseado no que aconteceu com Jacó. Escuta aqui, Gênesis 32, versículo 10. Jacó dá um testemunho, lindo testemunho de Jacó. Eu quero que esse testemunho seja seu testemunho também. Ele diz assim: não sou digno, Senhor, de toda a bondade e lealdade com que trataste o teu servo. Consegue perceber a gratidão de Jacó? Olha o que vem pela frente. Porque, Senhor, quando eu atravessei o Jordão, olha o Jordão de novo aqui. Senhor, quando eu atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado. Cajado pode simbolizar aqui apenas convicções, apenas um chamado. Quando eu atravessei o meu Jordão, o lugar de vencer a mim mesmo, eu não tinha nada. Mas agora eu possuo 2 caravanas. Irmãos, Jacó estava muito rico já aqui. Ele teve um progresso extraordinário. Então, eu quero te dar uma sugestão, e para mim também, para que a gente alcance esse progresso de Jacó. Talvez não só neste ano, mas nos próximos anos, o Senhor pode dobrar tudo que você tem. Pode dobrar a tua experiência espiritual, pode dobrar os teus talentos, você pode tocar 2 vezes melhor do que você toca hoje. Você pode conhecer a palavra 2 vezes mais do que você conhece hoje, né? Você pode ter 2 vezes mais o número de discípulos do que você tem hoje. Você pode dobrar. Mas vamos tentar entender qual que é um segredo. Só para a gente concluir. Eu coloquei aí qual o segredo, mas eu não quero nem de longe dizer que este é o segredo. É apenas um caminho para que você tenha um progresso. Olha o que Paulo orienta Timóteo. Quem está prestando atenção aqui ainda, amém? Está ligado aqui comigo? Tá? Eu vou falar esse versículo e vou encerrar a palavra. Olha só, olha o que Paulo fala. Timóteo, medita nestas coisas, ocupa-te nelas, para que todos vejam o seu progresso. 1 Timóteo 4, versículo 15. Você pode decorar esse texto? Vamos decorar? Olha, escuta. Medita nestas coisas, ocupa-te nelas, para que todos vejam o seu progresso. Vamos de novo? Medita nestas coisas, ocupa-te nelas, para que todos vejam o seu. Vou tirar de lá e você vai falar. Medita nestas coisas, ocupa-te nelas, para que todos vejam o teu progresso. Então tem 2 coisas chaves aqui, 2 coisas principais que a gente precisa olhar com um pouco mais de cuidado. Paulo está dizendo para Timóteo: meditar e se ocupar. Meditar e se ocupar. E o progresso dele seria perceptível. Em que Paulo está mandando Timóteo ocupar-se e meditar-se? E meditar. Desculpa. O contexto aqui, Paulo está falando sobre os dons de Timóteo, sobre o chamado de Timóteo. Então Paulo está dizendo assim: Timóteo, o progresso no teu ministério vai ser consequência do quanto você medita nestes princípios que regem o teu ministério, e quanto você se ocupa nessas coisas, na oração, na palavra, aí você vai ver o seu progresso. Então, caminha comigo aqui, irmãos. Existem 2 coisas, Lorielson, que vai ser importante demais para você ter progresso. Aprender a meditar naquilo que você quer ter progresso e aprender a se ocupar com isso. Então, gente, escuta aqui. Progresso familiar. Vamos usar isso como exemplo.
Tá? Quais são as duas coisas que você tem que fazer para ter um progresso familiar? Meditar e ocupar-se. O que é a meditação? Quando eu estou meditando em algo, eu estou refletindo, eu estou entendendo, eu estou pensando sobre algo a fim de encontrar o caminho certo, a fim de ter mudanças dentro de mim mesmo. Quem aqui, depois de uma situação muito específica, parou um pouco para meditar sobre os seus próprios comportamentos? Quem já fez isso? Não é? Então a meditação não é uma coisa mística que eu me refiro. Eu estou dizendo que meditar significa gastar tempo pensando, meditando, lendo, conhecendo, transformando por dentro aquilo que nós somos. Observando, percebendo as coisas dentro da sua casa, né? Então a gente está falando de progresso familiar. Você já parou para observar? Olha, coisas íntimas aqui, escuta. Progresso familiar. Você já tem meditado? Há quanto tempo você não dá um cheiro e um beijo no seu filho? Lá em casa a gente tem um costume de dizer assim: eu já te disse que te amo hoje. Vocês falam isso na casa de vocês? Já te disse que te amo hoje? Ah, hoje não, papai. Papai te ama. Eu falo isso para minha esposa também. Ela está precisando falar para mim. Não, ela fala também. Já te disse que te amo hoje. Então, comece a meditar sobre estas coisas. Eu estava lá em casa, lendo um livro, e mencionei o livro para minha esposa. Uma frase. E o Davi escutou. Aí ele diz assim: é mesmo, papai? Nem com a gente o Senhor faz isso. Poxa, eu vou parar. Vocês não sabem nem o que é, por que vocês estão fazendo essa cara? Né? Mas é algo para eu parar e meditar. Então, o que Timóteo está ouvindo de Paulo? Paulo está dizendo assim: Timóteo, trate com muito valor estas coisas que eu estou te ensinando. Medita um pouco mais nisso. Então, gente, a gente tem que pensar um pouco mais na nossa vida cristã para que haja progresso. Pensar um pouco mais no nosso ministério para que haja progresso. Pensar um pouco mais no nosso... O que eu posso fazer de melhor? Há uma frase que diz que 1 minuto pensando vale mais do que 1 hora trabalhando. Entendeu? Não é verdade? Pensa um pouquinho, como é que você vai construir essa parede antes de começar a fazer? Calcula. Este é o processo de meditar que eu me refiro. Quem está entendendo aí? É calcular, é pensar, é refletir, é melhorar, é reavaliar. Reavalie-se para você ter progresso. E a segunda coisa que Paulo fala para Timóteo é ocupar. Aí sim, ocupar é gastar tempo. É gastar tempo com aquilo que nós queremos ver o progresso. Então eu quero muito que as nossas células tenham muito progresso este ano. O que é que eu vou fazer? Eu vou em oração pensar diante de Deus. O que o Senhor quer, Pai, para que a gente melhore as nossas células? Estou meditando. Mas eu vou me ocupar. Eu vou visitar cada célula. Vou me ocupar com isso. Então, escuta. Você quer ter progresso esse ano? Pare de fazer as coisas sem pensar nelas. Entende isso? Teve uma época aqui, vou concluir com essa historinha aqui. Teve uma época que nós tínhamos muito problema no som da igreja. Mas sabe o que acontecia? As pessoas só lembravam do problema que teve domingo passado, neste domingo. Vocês entenderam? Então, domingo passado, o som estava com ruído. Beleza, terminou o culto. Ninguém meditou sobre isso, ninguém pensou. Aí chegou no próximo domingo, é que eles foram lembrar que tinha aquele ruído.
Durante a semana, ninguém gastou tempo meditando e se ocupando para resolver aquele problema. Vocês estão entendendo isso? Então, escuta aqui, gente. Se você levar essa vida corrida, sem parar para meditar e se ocupar com aquilo que você quer ver um progresso, você nunca vai progredir. Amém? Quem vai progredir na família? Medite mais sobre isso, leia mais sobre isso e ocupa o seu tempo nisso. Quem vai progredir aqui nas suas células? Medita um pouco mais sobre isso e se ocupe nisso. Quem vai ganhar muita gente para Jesus esse ano? Cara, medita nisso. Senhor, como é que o Senhor quer que eu faça? E se ocupe nisso. E eu tenho certeza que essa palavra aqui de Paulo para Timóteo, todos verão o seu progresso, vai ser uma verdade na tua vida. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar?